Eu tenho uma palavra de Deus, uma mensagem que Deus vai falar ao teu coração. Na Bíblia diz em Gênesis 37 que José é vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. E eu quero te dizer, neste momento, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor e foram chamados por Deus pelo determinado propósito. José tinha sonhos, José tinha promessa, José tinha um pai bom, porém José tinha irmãos invejosos ao ponto de ter querido até matá-los para se livrar dele. Porém José também tinha um Deus que tinha dado sonho a ele, e esse sonho que Deus tinha dado para José, Deus ia se manifestar na terra para realizar os sonhos de José. Então, muitas vezes nós não entendemos nem compreendemos o porquê que nós estamos passando por tanta luta, por tanta prova, por tanto processo, por tanta adversidade e até perseguição. Mas nós também sabemos que temos um Deus, Pai Todo-Poderoso, que tudo vê, que tudo ouve, que na hora dele, ele vai exaltar os humilhados, os perseguidos, e ele vai abater os exaltados. Nós temos a palavra de Deus, que é a garantia da nossa vitória diante de qualquer adversidade. Não sei quanto tempo faz que está o seu processo, o que você está passando. Mas eu sei de um Deus que fez justiça e que exaltou a José, vai exaltar você também, em nome do Senhor Jesus. Não importa o tempo, mas você achou graça aos olhos de Deus. E tudo que você está passando, um dia você vai dizer, Deus transformou todo o mal que fizeram contra a minha vida em um grande livramento, em uma grande vitória e numa dupla honra para a minha vida. Engrandecido seja o santo nome do Senhor. Por isso que a palavra diz que por tudo nós devemos dar graça. José contou o seu sonho para os seus irmãos. E os seus irmãos o invejaram. Contou os 2 sonhos dele para os irmãos. E além disso, ele tinha a túnica colorida, diferenciada dos seus irmãos, porque o seu pai fez a túnica dele diferente dos seus irmãos. Aí que a inveja cresceu. E os seus irmãos quiseram dar ele como morto e queriam matá-lo. Mas teve os que tiveram compaixão e não deixaram, só lançaram ele naquela cisterna. E vem um momento que vem passando, uns egípcios ali, e eles tomaram uma decisão de vender José. Aí venderam José como escravo para o Egito. E José foi para o Egito e ali José sofreu, José passou por calúnias, por prisões, passou vergonha, mas ele não abriu mão de Deus. Ele não abriu mão de Deus. E tudo que José fazia com amor, porque ele tinha a graça de Deus sobre a sua vida, e tudo que José fazia prosperava. E Potifar, vendo que Deus era com José, ele começou a ver Deus na vida de José, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele pega e coloca José como administrador da sua casa. E ali José passou a ser assediado pela mulher de Potifar. Mas ele não abriu mão de Deus e não desrespeitou o seu Senhor. Ele resistiu a toda tentação, porque ele sabia que era o Deus que ele servia. Ele sabia que ele tinha sonho e sabia que grandes coisas Deus tinha preparado para ele. E José estava esperando com paciência no Senhor. Glória a Deus, louvado seja Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor. José passou por muitas provas, mas ele permaneceu firme e fiel ao Deus Pai Todo-Poderoso, porque ele tinha propósito na sua vida. E o propósito na vida de José era dos sonhos de Deus se realizando na vida dele. Porque os sonhos de Deus para a vida de José tinha nascido no coração de Deus e tinha vindo para o coração de José. E ele abraçou
aquele sonho e ele estava crendo. Não importava o que ele estava passando. Aí eu quero te dizer, louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor e foram chamados por Deus por um determinado propósito. Porque Deus estava permitindo José passar por tudo aquilo. Deus tinha um propósito. Deus estava capacitando José para uma grande vitória. Deus estava permitindo, porque Deus sabia quem era José. E José também sabia quem era Deus. E nem José abria a mão de Deus, e nem Deus abria a mão de José. Deus era com José o tempo todo. Então eu quero te dizer que o que para nós dói no dia de hoje é livramento que Deus está nos dando amanhã. O que Deus não nos permite hoje, neste momento, é porque Deus está conosco, não nos abandona, não nos deixa, está no controle e no comando, e Ele não quer que a gente pereça no meio do processo. Tudo é no momento certo. Portanto, José continuou semeando frutos benevolentes, sendo perseverante e temente a Deus, porque o temor a Deus é sabedoria. E quem se aparta do mal é inteligente. Então José tinha sabedoria e tinha inteligência. E ele sabia a hora dele se apartar do mal. Mas a Bíblia diz, glorificado seja Deus. A Bíblia diz que 2 presos que estavam ali na prisão com José tiveram sonhos. Um era padeiro, o outro era copeiro. Então falaram com José. José orou a Deus, Deus deu a interpretação do sonho para José. Perdão. E José interpretou o sonho do padeiro e disse que o padeiro ia morrer. E o copeiro, ele disse que ele ia voltar a servir ao rei. Engrandecido seja o santo nome do Senhor. E assim como ele falou, foi feito. E ele pediu ao copeiro para lembrar dele. O copeiro passou 2 anos para lembrar de José, porque Deus deu sonho a Faraó. Faraó sonhou com vaca magra, vaca gorda, sonhou com espigas de milho, banguelas e cheias. E não tinha quem revelasse, quem interpretasse esse sonho. Aí o copeiro lembrou de José e mandou buscar José. O Faraó mandou buscar José. E José veio e interpretou o sonho. Deus deu a interpretação do sonho para José, que José sabia dar glória a Deus. E o rei botou José como governador do Egito. Porque José revelou que teria 7 anos de fartura e 7 anos de seca. Até que José aceitou, tomou posse do seu cargo, foi honrado ali no Egito. A palavra de Deus estava se cumprindo até chegar o tempo de chegar fome na terra de José e os seus irmãos descer atrás de mantimento. E quando eles chegaram, José reconheceu seus irmãos, mas seus irmãos não reconheceram José. Agora, o mais lindo de José é porque quando José se fez conhecer os seus irmãos, ele perdoou os seus irmãos e ele disse que foi Deus que trouxe ele na frente. E ele não culpou os seus irmãos. E a família de José foi restaurada. E José foi honrado. E os sonhos de Deus na vida de José foram cumpridos. E assim será na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Não sei quanto tempo faz do teu processo. Eu não sei, louvado seja o santo nome do Senhor, o que você está passando. Mas eu sei que o mesmo Deus que deu a vitória a José, Ele está no trono, tudo vê e tudo ouve. E Ele vai te conceder a vitória no momento certo. Não há quem possa impedir, não há quem possa frustrar os planos de Deus, porque o que Deus determinou está determinado, o que Deus decretou está decretado. Ninguém invalida os sonhos de Deus, nem os planos de Deus para a tua vida. No momento certo, Deus vai realizar os sonhos. E ao invés de vergonha, você vai receber do Senhor a dupla honra. José recebeu a dupla honra. Você receberá a dupla honra do Senhor. Será selado com anel a tua vitória. Então somente creia no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória, 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 glória a Deus. Receba esta palavra com amor no teu coração. Amém? E louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o santo nome do Senhor.
Glória a Deus.